Quem acompanha Stranger Things possivelmente já notou algumas semelhanças com outra obra famosa, It a Coisa. Pensa comigo, é cidade fictícia nos anos 80, é assombração, é aquele grupo de amigos, crianças. Tem muita coisa em comum entre essas duas obras e nesse vídeo a gente vai destrinchar as semelhanças para tentar entender onde uma se inspira na outra. Vai ser legal, vamos lá. Renestrants, Peter aqui! Em primeiro lugar, já vamos com calma, né? Não tô dizendo que Stranger Things é uma cópia de It a Coisa, vamos deixar claro. Porque o livro do Stephen King é mais antigo do que a série, presta atenção nisso. Não é uma cópia, mas é claro que tem algumas coisas em comum e é inegável que o livro e a minissérie de 1990 serviram como inspiração para os irmãos Duffer. Recentemente, rolaram também 2 filmes adaptando a obra do Stephen King que são sensacionais. Vale a pena demais ver. E assim, a gente tá aqui falando tanto de semelhanças, mas afinal, onde se encontra o Stranger Things e It a Coisa? Quais são os pontos em comum? Eu vou te mostrar, saca só. Anos 80. A principal semelhança, na minha opinião, é a primeira que todo mundo nota. É que tanto Stranger Things como It a Coisa se passam nos anos 80. Então assim, eu acho que é necessário que as histórias aconteçam naquela época, porque as duas têm particularidades que só fazem sentido na década de 80. Alguns pontos ali, sabe, algumas peculiaridades só fazem sentido mesmo em tudo que acontece nos anos 80. É ambientação, figurino. A gente vê assim nas duas obras as crianças andando muito de bicicleta, que era uma coisa muito comum naquela época. Tem muita coisa, muito mais do que isso. É claro que a diferença é que It a Coisa foi escrito nos anos 80, enquanto Stranger Things é recente, tenta reviver aquela época toda. Mas faz isso muito bem, de um jeito muito bom, inclusive, né? Que quem tava lá já era nascido nos anos 80, vai sacar na hora. Cidade fictícia. E além do tempo em que a história se passa, outra coisa bem forte nas duas é a questão da cidade fictícia. It a Coisa se passa na cidade de Derry, que é no estado americano Maine. Derry não existe, mas o estado Maine sim. E é lá que vive Stephen King. Praticamente todas as histórias dele acontecem no estado do Maine. O que é até bem divertido de se imaginar. É como se o cara criasse um multiverso só ali na cidade que ele viveu e ele conhece. É bacana isso, né? Já Stranger Things se passa numa cidadezinha chamada Hawkins, no centro de Indiana, ok? E do mesmo jeito a cidade não existe. Mas o estado sim. Percebe as semelhanças? O que muda é que Indiana fica mais próximo da parte central dos Estados Unidos, enquanto o Maine é mais na ponta nordeste, lá em cima, quase no Canadá. Mas aí são questões mais geográficas. O fato é que as duas séries se passam em cidades bem parecidas, pequenas, aparentemente seguras, que não existem no mundo real. Percebe a quantidade geográfica similar, semelhante? Criança desaparecida. Outra semelhança importante entre essas duas obras é que o gatilho das histórias é uma criança desaparecida. Em It a Coisa, quem desaparece é pego pelo palhaço Pennywise, aquele terror daquele palhaço, é lá o pequeno George Denbrough, que é irmão do Bill, que nunca mais é visto. E isso leva as outras crianças de Derry, né, o chamado Clube dos Perdedores, a investigar o que está acontecendo, investigar sobre esse caso e descobrir quem estava por trás daquilo, daquele desaparecimento. Em Stranger Things, quem some é o Will Byers, que é capturado por criaturas que vêm de outra dimensão lá depois que um portal foi aberto no laboratório da cidade. O que muda aqui é que o Will tem muito mais sorte do que o George. Ele sobrevive e ele ajuda os amigos a enfrentar essas ameaças, enquanto o irmão do Bill tem um destino bastante trágico nas mãos do palhaço. Comédia. Tanto Stranger Things como It a Coisa também apostam bastante na comédia. Apesar do horror ser o tema dominante das duas histórias, né? A gente sabe que o core, o lore é horror, mas tem muita comédia. Então, mesmo com horror, a gente consegue sim dar risada em várias cenas. E tem alguns personagens que são basicamente um alívio cômico. É realmente divertido, de verdade. Em It a Coisa, boa parte desses momentos surgem do Rich Tozier, que tá lá o tempo todo xingando alguém ou alguma coisa. Enquanto em Stranger Things, a gente tem mais comédia ainda, principalmente nos momentos onde o Dustin e o Steve aparecem juntos. Ali é praticamente certo que você vai dar uma risada. Casa Mal Assombrada. Outra semelhança, galera, o mal em It a Coisa e Stranger Things também tem uma origem muito parecida. Depois de sofrer pra caramba, os dois grupos de protagonistas crianças, eles precisam ir até uma casa mal assombrada, que acaba sendo a pior casa, né? Tanto em Derry como em Hawkins. E ali eles têm que achar a fonte do poder do vilão, uma coisa que tá lá, escondida, né? Intocável, e que precisa ser descoberta. No caso de It, eles precisam até fazer um ritual, que é chamado de Ritual de Chud, para prender o Pennywise, né? Numa luta que acontece lá no subterrâneo dessa casa macabra. Em Stranger Things, a gente viu na 4ª temporada os meninos tentando localizar onde exatamente dentro da casa do mundo invertido estava o Vecna e de onde que ele estava operando para possuir as vítimas. Visões.
Tanto o Pennywise quanto o Vecna funcionam também de um jeito bastante parecido. O que acontece é que os dois monstros causam visões, alucinações das pessoas que enfrentam eles e pode rolar também uma parada de possessão. Aliás, se a gente for olhar o Max e a Beverly Marsh, dá pra ver que as duas são parecidas, até ruivas elas são. Mesma coisa. As visões também são sempre aterrorizantes, lidam sempre com traumas antigos, né? Isso também tem um motivo. Vilão. Pennywise em It, a Coisa e o Vecna em Stranger Things são duas criaturas de outra dimensão que, na verdade, se alimentam dos medos e dos sentimentos ruins que aquelas crianças têm. Olha isso. É isso que deixa os dois mais fortes e ainda coloca as vítimas em situação muito vulnerável, né? Já que esses monstros exploram traumas, segredos, qualquer coisa que pode ser usada contra uma pessoa. E o Pennywise ainda vai mais longe, ele pode até adotar a forma que ele quiser para causar a impressão que ele quiser, enquanto o Vecna trabalha mais no mental da coisa, sabe? De qualquer forma, galera, acho que depois de tudo isso que eu falei, tá fácil de você ver que um foi inspirado no outro. Olha a quantidade de semelhança. Mas e você, se lembra de mais algum detalhe de Stranger Things que é igualzinho? Ou pelo menos muito parecido com It, a Coisa? Conta pra gente nos comentários, comentem. Toca aqui agora, se inscreve no canal. Sempre conversando assuntos nerdísticos que a gente mais gosta, bom demais. Mas com você inscrito aqui no canal e com o sininho ativado, que eu tô ali embaixo olhando o sininho, porra, aí a gente fica forte demais. E a gente sabe que você tá ficando sempre noticiado, tá sempre por dentro do que tá acontecendo. Valeu, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!